Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus, que alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos, cada um aí na sua casa ou seja lá onde for. É uma alegria estarmos aqui conectados. Eu sei que Deus preparou esta manhã, eu sei que Deus preparou este dia para que nós estivéssemos aqui, e eu sei que Ele tem algo especial para falar aos nossos corações. Então, antes de qualquer coisa, abra o seu coração aí, aonde você estiver, porque eu sei que Deus vai falar conosco nessa manhã, tá bom? Se você está com a sua Bíblia e quiser abrir lá em Eclesiastes, no capítulo 7, eu vou ler primeiro dos versículos 15 até o 18, depois eu vou ler mais alguns versículos, se você quiser ainda deixar aberto em Eclesiastes, no capítulo 7, mas eu vou começar com estes 4 versículos aqui, de 15 a 18. Eclesiastes 7, a partir do versículo 15, diz assim: Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra, que é maravilhosa, a palavra que muda as nossas vidas. Feche os teus olhos aí onde você estiver. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã, de estarmos reunidos, Pai, de termos o privilégio de ouvirmos a Tua palavra, Pai. E através da Tua palavra sermos tocados, e através da Tua palavra sermos transformados, e através da Tua palavra termos o nosso caráter moldado pelo Senhor. Deus, eu não sei cada pessoa que está nos ouvindo nesta manhã, assistindo, mas o Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe da necessidade de cada um, o Senhor sabe do momento de vida que cada um está passando e vivendo, o Senhor sabe o que cada um nesta manhã chegou precisando ouvir, não o que cada um deseja ouvir, mas o que cada um precisa ouvir da parte do Senhor nesta manhã. Por isso eu peço ao Senhor mais uma vez, vem e fala com cada um de nós, vem e encha os nossos corações nesta manhã. Nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos os nossos corações para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não haja impedimentos, que tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, no dia de hoje, se realize em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Eu estou pregando esta série chamada Um Sentido para a Vida, série baseada no livro de Eclesiastes, e uma série que a gente tem falado sobre, na verdade, a busca de Salomão. Salomão está buscando, ele está tentando encontrar significado e sentido para a sua vida, e ele tenta de diversas formas fazer isso. Ele tenta encontrar a alegria, ele tenta encontrar a paz, ele tenta encontrar significado, ele tenta encontrar o porquê da existência dele, ele tenta, ao olhar à sua volta e ver a experiência das pessoas e olhar para a sua própria vida também, ele fica tentando entender o porquê de tudo isso.
né? Essa é a busca de Salomão. Depois de já ter vivido tantas coisas, depois de já ter chegado numa idade avançada, ele começa a olhar para trás e refletir sobre a vida e tentar entender do porquê que eu estou nesta terra, porquê que eu vivi todas estas coisas, porquê que Deus criou tudo isso, porquê que Deus me formou, porquê é que eu estou aqui. Salomão foi um homem com grande sabedoria. Logo no início, Deus pergunta a ele o que ele desejava, o que ele queria, e Deus lhe daria, e ele pede a Deus sabedoria. Ele foi um homem com grande sabedoria, e através desta sabedoria ele tenta desvendar os mistérios da vida. Com tamanha sabedoria, Salomão, se vivesse nos tempos de hoje, ele seria talvez um grande pensador, talvez um grande filósofo. Ele tentava através da sua sabedoria, desvendar e pensar em coisas tentar encontrar respostas que muitas vezes a maioria de nós não conseguimos encontrar. E mais uma vez aqui no capítulo 7, ele diz o seguinte, olha, no versículo 15, tudo isto vi nos dias da minha vaidade, ou seja, nos dias que eu vivi a minha vida, essa palavra vaidade, é nos dias que eu vivi a minha vida vazia, que não fazia sentido algum, eu vi todas estas coisas acontecendo, enquanto eu estava vivendo e a vida não fazia sentido, enquanto eu me sentia vazio, enquanto eu não sentia eu não entendia o porquê e o propósito de eu estar aqui, eu vi todas estas coisas. E aí ele vai dizer o que é que ele viu. Ele diz o seguinte, olha, há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. E aí Salomão, ele vai entrar aqui numa questão extremamente difícil. Salomão, ele se depara com esse paradoxo, e que não é apenas para Salomão, mas para todos nós. Esta é uma verdade que nos confronta, eu acredito, todos os dias. Essa é uma verdade que dói para cristãos e não cristãos, e pessoas se questionam e questionam a Deus também, porque se Deus existe, como pode estas coisas acontecerem? Salomão, ele está dizendo o seguinte, olha, eu na minha vida eu olhei e eu reparei e eu vi que muitas pessoas justas, que não mereciam, morreram antes da hora. Mas eu também vi do outro lado. Eu vi que muitas pessoas ímpias, vi que muitas pessoas perversas, vi que muitas pessoas que na verdade até mereciam, mas não morriam. Essas pessoas duravam, essas pessoas chegavam até a velhice, pessoas injustas, pessoas perversas. Então ele se depara com esse paradoxo, e Salomão, através de sua sabedoria, agora ele vai tentar desvendar isso aqui. Agora ele era alguém que não conseguia deixar quieto. Ele agora vai tentar descobrir o porquê disso aqui. Por que é desta forma? Por que não tem uma resposta? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, porque eu acredito que este paradoxo aqui muitas vezes tem nos desafiado, até quanto cristãos, na verdade, porque é um questionamento, né, de muitos, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, quando coisas ruins acontecem a pessoas que servem a Deus. E aí o questionamento é, por que é que isto acontece? Tem tanta gente que merecia morrer, e aquele que não merece morrer, morreu. Como é que fica Deus na história? E esse é o questionamento de Salomão. Não parece ser certo, isso não parece estar certo. Nós precisamos entender algumas coisas aqui para que a gente consiga entender o contexto de quando Salomão estava dizendo isso aqui, o porquê que ele estava dizendo isso aqui. A primeira coisa é o seguinte: o povo judeu, o povo de Israel, eles tinham uma promessa de longevidade, uma promessa de que eles teriam uma vida longa. Por exemplo, Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 33, diz assim: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Êxodo 20:12 diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Então olha só, o povo de Deus, o povo da promessa, eles tinham uma promessa sobre eles. Se vocês me obedecerem, se vocês honrarem pai e mãe, vocês terão vida longa. Então agora Salomão, ele está num conflito, porque ele vê justos perecendo, mas ele sabe que existe promessas sobre o povo de Deus. Se Deus falou que se eu obedecer, se Deus falou que se eu honrar o pai e a mãe eu tenho vida longa, como é que pode então o justo perece e aquele que, o ímpio, o perverso, ele tem vida longa? Como que isso pode acontecer? Embora na maioria dos casos isso acontecia e era uma verdade e realidade, na própria Bíblia nós temos alguns casos que a gente vai ver que isso não aconteceu. Por exemplo, Abel e Caim. O justo Abel morreu jovem, enquanto o assassino Caim se casou, teve filhos e, até onde sabemos, viveu até sua velhice. Nabote recusou vender a herança de seus pais. Ele tinha uma terra e ele se recusou a fazer aquilo porque ele sabia que era o certo a ser feito, e por conta de ter feito aquilo que era certo, honrando a sua família, honrando os seus pais, ele fez o que era certo, e ao fazer o que era certo, o que é que acontece? Acabe manda cortar a cabeça, manda apedrejar Nabote, morreu. Muitas vezes também vemos isto acontecendo nos dias de hoje. Como é que pode, Gui, uma mãe, por exemplo, cristã, ela jovem, teve o seu neném e de repente ela pega um câncer e ela morre. Enquanto um bandido, enquanto um assassino, ele mata muitas pessoas e ele faz coisas terríveis e tem vida longa. E a gente vai encontrar com esse cara, ele está com 90 anos, está até preso, mas está velhinho lá, não morreu. Como é que explicamos isso aqui? Com esse aperto no peito, com esse questionamento, o salmista, em Salmos 73, de 12 a 14, ele abre o seu coração e ele diz o seguinte: olha, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Olha a aflição do justo, ele está dizendo: olha, inutilmente eu conservei o meu coração, inutilmente eu obedeci à lei de Deus, porque ele está olhando para a sua própria vida e ele está vendo que o perverso prospera, ele está vendo que o iníquo, a vida do iníquo vai para frente, mas a dele não anda, as coisas na vida dele não acontecem. Ele está dizendo: olha, na verdade, inutilmente eu tenho conservado o meu coração, eu tenho obedecido a palavra, eu tenho obedecido às leis do Senhor, não faz sentido algum, porque a palavra tem promessas e de longevidade, de bênção, mas aqueles que não servem estão vivendo e eu não estou vivendo. Como se explica isso aqui? E na verdade, tudo isso que nós estamos falando aqui, existe um grande perigo nisso aqui. Existe um grande perigo, sabe por quê? Por conta desse pensamento, por conta destas coisas que acontecem. Eu acredito que dois grupos de pessoas surgem a partir dessa ideia e a partir desses pensamentos, dessas coisas que acontecem e muitas vezes nós não conseguimos explicar nas nossas vidas. Duas coisas. Primeiro, eu coloquei assim: os que tentam ser mais justos para alcançar o favor de Deus, e os que desistem da fé cristã, pois ficam frustradas com Deus. Qual que é a ideia? Na verdade, no tempo de Salomão, essa era a ideia das pessoas. Quando alguém morria jovem, por exemplo, o que é que eles pensavam? Bom, devia ter algum pecado escondido, não deveria estar obedecendo a lei direito. Tanto que, num caso lá de Jesus, perguntaram: quem foi que pecou? Foi a mãe ou foi o neném, foi o filho? Porque eles pensavam exatamente assim: quem é que pecou? Quem que quebrou a lei? Quem que errou para que morresse? Eles pensavam
dessa forma, e muitas vezes o que é que acontece? Então, para que eu tenha vida longa, para que então eu possa viver as promessas, então eu vou entrar na turma do que eu vou tentar ser mais justo, eu vou tentar com todas as minhas forças obedecer à lei. Naquele tempo era assim, é de onde surgiu os fariseus, as pessoas de todas as formas, porque elas queriam, elas olhavam ali o pacote das bênçãos, das promessas, e elas falavam, não, eu quero viver todas estas coisas, só que elas entendiam, puxa, para eu viver tudo isso aqui, eu preciso então obedecer todas estas coisas, então eu preciso ser um super justo, obedecer à risca para que então eu consiga viver. E aquele morreu, não estava obedecendo, hein? Porque se tivesse obedecendo não teria morrido. E na verdade isso é muito cruel, porque a gente coloca um jugo sobre a vida das pessoas. A gente sabe que coisas ruins acontecem, não significa que se algo ruim aconteceu é porque a pessoa pecou ou falhou, ou está andando em pecado. Mas existe um outro grupo de pessoas que quando coisas ruins acontecem, elas, ao contrário de se aproximarem de Deus e entenderem que não, eu vou com todas as minhas forças, então acho que se isso aconteceu foi porque eu falhei, eu vou me aproximar de Deus. Algumas pessoas questionam a Deus e pensam, puxa, se Deus permitiu que isso acontecesse comigo, então Deus na verdade não é bom, Deus não existe, Ele não é um Deus amoroso, Ele não é um Deus bondoso. E muitas pessoas acabam abandonando a Deus, muitas pessoas acabam abandonando a fé, muitas pessoas acabam deixando de acreditar no Senhor por causa de coisas ruins que acontecem muitas vezes e coisas que não conseguimos explicar. Por que é que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que é que coisas ruins, por que é que o justo perece? Por que é que o justo sofre? E muitas vezes o ímpio é abençoado. Muitas vezes pessoas abandonam a fé por causa destas coisas. Mas aí vem o pregador, vem Salomão e ele vem dar um conselho diante desse paradoxo e dessa confusão, e a gente tentando entender como que a gente vai lidar com isso. Ele dá um conselho para aquelas pessoas, ele dá um conselho para mim, para você também. Nos versículos 16 e 17 ele diz o seguinte, olha, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Aí no 17 ele diz assim, não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Então olha, colocando 16 e 17 junto, ele diz o seguinte, olha, justo e perverso, duas coisas opostas, e outras duas coisas opostas, sábio e louco. Então não seja super justo, mas também não seja muito perverso. Não seja muito sábio, mas também não seja louco. Essa é a orientação de Salomão. Agora, o que é que Salomão está tentando dizer ao falar, não seja demasiadamente justo? Isso aqui causa uma confusão na nossa cabeça. O cara que foi considerado o mais sábio de todos os tempos está dizendo para mim e para você, não seja muito sábio. Seja só um pouquinho sábio, não seja demasiadamente, exageradamente sábio, não seja sábio demais, não seja justo demais, demasiadamente justo. O que é que será que Salomão está... Porque na verdade este ensinamento aqui é contrário até ensinamentos de Jesus, porque se nós olharmos, Jesus falou muitas coisas, por exemplo, em Mateus 5, 6, olha Jesus dizendo, olha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5,48 diz assim, portanto, sedes vós perfeitos. Essa palavra perfeitos aqui é íntegro, maduro, alguém que anda na verdade. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Estaria Salomão contrariando os princípios da palavra de Deus, mandando, orientando eu e você não sermos muito justos? Não, é só um pouquinho. Ou então é só de vez em quando. Não é em todas as coisas que você precisa ser justo, não. De vez em quando você pode dar uma erradinha, de vez em quando você... Não, Gui, ele está dizendo, olha, não seja demasiadamente
justo. Então, já que ele está dizendo isso, tem vezes que não tem problema a gente dar, né, uma erradinha aqui e ali, a gente dá uma enganadinha, porque às vezes é para um bem maior, entendeu, Gui? E tem pessoas que podem até interpretar, mas na verdade não, é contrário à palavra de Deus. O que é que Salomão estava tentando nos dizer? Na verdade, o que ele está tentando nos ensinar, quando ele fala não seja demasiadamente justo, ele está falando a respeito do versículo 15. O que é que fala no versículo 15? Que há justo que perece em sua justiça. Então o que ele está dizendo? Olha, não seja demasiadamente justo, porque tem justo que perece na sua própria justiça. O que Salomão está tentando falar com aquelas pessoas? Sabe o que Salomão está tentando falar com aquele povo? Porque Salomão sabia que aquele povo naquele tempo, eles tentavam com todas as forças deles o quê? Nós precisamos ser justos, a gente precisa fazer o que é certo, a gente precisa obedecer todas as leis, nessa busca louca, nessa busca incessante de que, olha, a nossa salvação está se nós obedecermos a lei. Salomão, ele lá atrás, antes de Jesus, antes de falar de graça, Salomão, ele já está entendendo o que está acontecendo. Ele está dizendo para aquelas pessoas o seguinte: olha, na verdade vocês precisam entender que a justiça de vocês não pode salvar a vida de vocês, a justiça de vocês não pode livrar vocês do pecado de vocês, a justiça de vocês não pode salvar a pele de vocês. É isso que Salomão está dizendo, porque na cabeça daquelas pessoas, elas pensavam que eu sou salvo por aquilo que eu faço, eu livro a minha pele se eu obedecer todas as leis. Então, se alguém morreu antes da hora, foi porque não cumpriu a lei direita. Então eu preciso ser um super justo, eu preciso ser demasiadamente justo, eu preciso fazer tudo do jeito certo, e se eu não fizer, eu estou perdido. E aí Salomão olha para aquelas pessoas e diz: não seja demasiadamente justo. Ele está dizendo: olha, vocês precisam entender que a justiça, na verdade, não depende, a salvação não depende daquilo que eu e vocês, que a gente faz. Salomão já estava com a cabeça entendendo algo que aquelas pessoas não estavam entendendo. Ele estava dizendo para aquelas pessoas, sabe o que? Todos somos pecadores. Ele estava dizendo para aquelas pessoas o seguinte: olha, por mais que a gente tente fazer o que é certo, todos nós temos pecados. Por mais que a gente tente com todas as nossas forças não sermos um super justo, todos nós erramos e falhamos em algum momento das nossas vidas, e então, por conta disso, vamos morrer. Por conta disso, vamos perecer. Por conta disso, então, vamos perder a longevidade nas nossas vidas. Por conta disso, vamos perder as promessas. Por conta disso, vamos perder as bênçãos de Deus. E ele está dizendo: olha, não seja demasiadamente justo. Entenda que salva a tua vida, entenda o que te leva a viver aquilo que Deus tem para a tua vida, não foi o que você fez até aqui, não são apenas as tuas obras. Olha só o que diz nos versículos 27 e 28: eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Ele está falando: olha o que eu encontrei, olha o que eu descobri nessa busca. No versículo 28 ele diz assim: juízo que ainda procuro e não o achei, entre 1000 homens achei um como eu esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Qual que é a conclusão? O que é que Salomão ele está querendo dizer? Que não tem, quando ele usa aqui essa figura de que ele procurou 1000 homens, não achou nenhuma, achou um homem, não achou nenhuma mulher, o que ele está querendo dizer é que não tem ninguém que é justo. O que ele está querendo dizer é que ele olhou à sua volta, ele viu que todo mundo tem pecado, ele olhou à sua volta e entendeu que todo mundo erra. Ele está dizendo: olha, eu observei, e através da sabedoria que Deus me deu, eu vasculhei, eu fui atrás, e eu entendi que não tem alguém que seja justo o suficiente. Eu vi que eu tentei encontrar, mas eu não consegui encontrar alguém que fosse justo o suficiente. Olha só, por mais justos que formos, nossa justiça não poderá
nos salvar. E na verdade é o que Salomão estava tentando falar para aquelas pessoas: não seja demasiadamente justo, entenda que a tua justiça ela vai até certo ponto, entenda que nem tudo aquilo que nós fazemos pode nos salvar, pode fazer o serviço que precisa ser feito nas nossas vidas. Olha só, 1 Coríntios 1:30 diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Romanos 10:3-4 diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:9-10 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Muitos anos antes de Jesus vir, Salomão ele está olhando para aquelas pessoas e está dizendo: olha, a justiça de vocês não pode salvá-los. A justiça de vocês, o que vocês fazem, as atitudes de vocês, ela vai até certo ponto, mas passou dali, nós precisamos de algo maior, nós precisamos de uma salvação que não vem de nós, nós precisamos de uma graça que não vem de nós, nós precisamos de um perdão que não vem de nós, está acima, e é esse entendimento, na verdade, que Salomão, ele está tendo. Agora, quando ele fala sobre isso, e na verdade até nos dias de hoje, o que é que acontece? Ao falar isto e ao ensinar isto para as pessoas, existe um grande perigo. O perigo de cair para o outro lado. Então ótimo. Então, já que não seja demasiadamente justo, porque eu não preciso ser muito justo, já que não depende da minha justiça para que eu seja aceito, não depende da minha justiça para que eu seja salvo, então eu vou fazer qualquer coisa. Então eu vou viver uma vida iníqua, eu vou viver uma vida em pecado. E aí Salomão ele vem então, no versículo 17 diz o seguinte: não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Olha o que Salomão está dizendo. Você precisa entender que não é o que você faz que vai salvar a tua pele, mas também não ache você que você pode então agora viver uma vida perversa. Ele vai dizer: olha, não seja louco. Se você vive uma vida perversa, você é louco, porque você morreria fora do tempo, é o que ele está dizendo aqui. Então Salomão ele coloca estas duas coisas aqui. Olha, entenda que você não é salvo, entenda que você não tem como você ser este super justo que você está buscando ser. Mas por outro lado, entenda algo também. Não joga tudo para o alto e pensa: então ótimo, então já que Jesus fez tudo por mim, eu não preciso fazer mais nada, então agora eu vou pecar, eu vou fazer tudo. Não, ele está dizendo o seguinte: não seja demasiadamente perverso. Por que demasiadamente perverso? Sabe por quê? Porque Salomão ele entende uma coisa: todo mundo tem a perversidade na sua vida. Por quê? Porque todo ser humano pecou, todo ser humano errou. Quando o homem caiu no pecado, o pecado entrou no mundo, todos nós pecamos. Então ele está dizendo: olha, tudo bem, você pecou, você vai pecar na sua vida, você vai errar na sua vida, mas entenda que existe uma diferença de pecar, existe uma diferença de errar, do que você viver no pecado, do que você viver um estilo de vida de pecado, onde você deliberadamente, você não se importa, você não tem a palavra de Deus como os princípios na sua vida, você não obedece a palavra de Deus, você está pouco se importando. Afinal, eu faço uma oração e Jesus, Ele me salva, eu não preciso ser justo. Salomão ele coloca estas duas coisas aqui, e aí ele vai dizer o seguinte também, no versículo 16, na parte B, ele diz assim: não seja também exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo?
Aí 17b ele diz: não sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Como é que Salomão vai falar: olha, não seja muito sábio não. Ser muito sábio é ruim. A palavra de Deus diz que sabedoria é bom para as nossas vidas, nos livra de muitas coisas ruins, mas ele está dizendo: olha, não seja muito sábio. O que é que Salomão está querendo me ensinar e te ensinar? Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que peixe morre pela boca, e é isso que Salomão está dizendo aqui. O que ele está entendendo é o seguinte: olha, o problema é que às vezes a gente pensa que a gente sabe tanto, a gente pensa que a gente conhece tanto, e aí quando a gente chega nesse nível de que eu sou muito sábio, eu sei de todas as coisas, eu consigo desvendar os mistérios da vida, qual é a conclusão disso tudo? Eu não preciso de Deus, eu consigo fazer sozinho, eu consigo resolver os conflitos e os problemas da minha vida sozinho, eu não preciso de Deus. Eu sei ganhar dinheiro, eu sei resolver os problemas, eu sei lidar com pessoas, eu não preciso de Deus na minha vida. Uma pessoa muitas vezes que se sente: eu sou muito sábio, eu sou muito inteligente, eu sou uma pessoa que tem uma cabeça à frente, e ele está dizendo: olha, cuidado, porque a sabedoria também mata. Uma pessoa que pensa que ela sabe demais, também ela pode ser destruída. Depois ele vai dizer o seguinte: olha, não seja louco também, porque morrerias fora do seu tempo. Aí eu coloquei aqui o seguinte: olha, os dois extremos aqui. O louco é aquele que vive uma vida deliberada no pecado, porque isso leva à morte e destruição. A gente sabe disso, a Bíblia vai dizer que o pecado leva à morte. Então o louco é aquele que simplesmente não é sábio, é o contrário do sábio. É aquele que faz as escolhas sem pensar, é aquele que faz de qualquer jeito, é aquele que não pensa nas consequências. Esse é louco. E o louco, ele está cavando a sua própria cova, ele está indo em direção à destruição. Então, ele está falando sobre não seja muito sábio, mas também não seja louco. Agora, perceba que estas duas coisas têm algo em comum, tanto o sábio quanto o louco. Estas duas coisas aqui têm algo em comum. Ambos tiraram Deus da história, e este é o grande perigo. Eu sei demais, eu sou bom demais, eu não preciso de Deus. Eu quero viver do meu jeito, fazer as minhas escolhas, eu vou viver a minha vida doida. Eu não quero Deus na minha vida. Ambos estão caminhando para a destruição. E é isso que Salomão está dizendo: olha, não seja nenhum e nem outro. Não seja super justo, não seja perverso. Não seja super sábio, não seja louco. Não seja os extremos, ele está dizendo. Não entenda que a gente não pode achar que a gente pode muito, mas também entenda que existe uma responsabilidade que é nossa. Não abra a mão e jogue tudo para o alto: eu vou viver de qualquer jeito. É sobre isso que Salomão está dizendo. E aí ele vai dar uma recomendação. E aí então ele vai nos dizer como é que a gente pode então viver essa vida. Ele diz: olha, bom, no versículo 18, bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. O que é que ele está falando? É só você aplicar. Bom é que retenhas isto o quê? Não seja super justo, nem super sábio. Daquilo não retires a mão, daquilo que não retires a mão. Não seja um ímpio, perverso. Isto seria o quê? Uma loucura. Ele está dizendo: olha, o bom é que você administre todas estas coisas. O bom é que você não despreze. O bom é que você não simplesmente pense que você não precisa olhar para estas coisas na sua vida. E então, na verdade, olha só, Salomão, ele está fazendo descobertas aqui. Ele está tentando, na verdade, desvendar algo que a gente vai ver que é extremamente complicado de desvendar. E no versículo 23 ele vai dizer o seguinte: olha, tudo isto experimentei pela sabedoria. Tudo isso que a gente está falando, desde o versículo 15 que ele disse: olha,
eu olhei e eu vi que tem justo que perece, tem perverso que vive. Aí no versículo 23 ele está dizendo, olha, tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio. Aí ele entende o seguinte, mas a sabedoria estava longe de mim. Ele entende o que? Tem coisa que eu não estou conseguindo entender. Olha no versículo 24 o que ele diz, o que está longe e muito profundo, quem o achará? Então Salomão, um homem extremamente sábio, ele está lá tentando desvendar, ele está tentando entender o porquê de algumas coisas acontecerem na vida, e aí aqui ele confessa, e ele diz, olha, quando eu achei que eu estava entendendo algumas coisas, por meio da sabedoria que Deus me deu, ele consegue enxergar algo, olha, eu estava na verdade muito longe de algo extremamente profundo. Quem pode achar? Quem pode encontrar? Você sabe o que Salomão, ele entende aqui? Que ele não havia entendido até aqui? Que tem coisas que não cabem ao ser humano conhecer e saber. Ele tenta entender, e o que ele entende é que tem coisas que ele nunca iria entender. Ele busca encontrar uma resposta, e a resposta que ele encontra é, tem questões na vida que você não terá uma resposta. Meu Deus, como é que pode o grande sábio, que conseguia muitas vezes responder questões difíceis, e ele se depara com essa questão aqui, e ele não encontra uma resposta, e agora o que é que ele vai fazer? Mas na verdade aqui, ele está compreendendo algumas coisas, ele está compreendendo que, olha só, ele está compreendendo Isaías 55, 8 e 9, o que é que ele está compreendendo? Ele está compreendendo, olha, é o seguinte, porque os meus pensamentos, Deus está dizendo, olha, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que é que Salomão ele está entendendo? Olha, tem coisas que não cabem ao homem, tem coisas que Deus permite, tem coisas que acontecem que nós nunca vamos entender. É isso que ele começa a entender. E na verdade, a vida cristã e a caminhada cristã, é por isso que, quando a Bíblia, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é exatamente por isso. Sem fé é impossível andarmos com Deus, sem fé é impossível continuarmos na nossa caminhada com Deus. Por que é que sem fé é impossível? É claro, porque tem coisas que nós não entendemos, e precisamos de fé. Tem coisas que não compreendemos, que vai além da nossa capacidade de entender e de compreender, mas Deus, por quê? Por que é que o justo pereceu? Por que é que aquilo aconteceu? E tem coisas que a gente não compreende, tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente questiona, e aí quando isso acontece é necessário fé. Eu não entendo, mas eu continuo caminhando, eu não entendo, mas eu continuo confiando, porque eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não consigo compreender, mas eu preciso entender que nem todas as coisas que acontecem aqui abaixo do sol eu vou compreender, e eu preciso estar bem com isso. A nossa visão é limitada, nosso entendimento é limitado. A gente consegue ver ali, a gente consegue entender aqui o que a gente está vivendo, mas Deus sabe de todas as coisas. E é nessa confiança que a gente precisa descansar os nossos corações, quando coisas boas acontecem, quando coisas não tão boas acontecem, quando coisas ruins acontecem também. Não estou dizendo que a gente deve ficar feliz quando coisas ruins acontecem, porque nós somos seres humanos, e a gente sofre, e a gente chora, e a gente sente. Mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos perder a confiança
de que nós servimos a um Deus que nunca perde o controle de todas as coisas. E como a palavra diz, Ele sempre está trabalhando a favor daqueles que o amam. Salomão, ele compreende que, puxa, eu tentei desvendar algumas coisas e não consegui compreender. Porque vemos tanta impiedade no mundo, porque existem poucas pessoas retas, e o pregador vai dar uma resposta para nós. O pregador vai responder no versículo 29, ele diz o seguinte: olha, eis o que tão somente achei. E aqui ele acha algo que é de extrema importância para nós, e foi de extrema importância para ele. Ele encontrou algo precioso aqui. Ele diz: olha, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Isso aqui é muito importante nós sabermos. O que é que Salomão compreendeu? Que Deus não tem culpa. O que é que Salomão ele chega à conclusão? Deus não é o culpado. Deus fez o homem reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. O homem arrumou encrenca na vida dele. O homem foi quem pecou, e o pecado levou à morte e à destruição. Salomão, ele chega à conclusão aqui seguinte: olha, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus ele não quer o mal das pessoas. Com essa declaração, ele chega à conclusão de que, olha, na verdade, as coisas ruins que nos acontecem, não foi Deus que as enviou para nós, não foi Deus que está dizendo: olha, é isso aí mesmo, eu que estou fazendo isso aqui na sua vida. Não, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus fez o homem perfeito, Deus criou um lugar perfeito, o jardim que Deus colocou o homem era maravilhoso, o homem não teria sofrimento, o homem não teria dor, o homem tinha tudo que ele precisava ali, mas o homem errou, o homem decidiu fazer uma escolha e desagradar o coração de Deus, e nós sabemos, o pecado entrou no mundo, e junto com o pecado a morte entrou, a destruição entrou, o sofrimento entrou. Então o que ele está dizendo é o seguinte: olha, Deus fez o homem reto, mas o homem que decidiu se enfiar um tanto de confusão. Então a gente parte para a conclusão de tudo isso que nós falamos aqui. Salomão, com essa conversa aqui, ele está tentando me levar e te levar a pensar em algumas coisas que, na verdade, muitas vezes nas nossas vidas a gente pensa e não encontra a resposta também. A gente fica se questionando e a gente fica: Deus, por que isso, por que aquilo, o que acontece, o que não acontece, como será que é? Então ele vem dizer para mim e para você o seguinte: olha, tem coisas que não cabe a nós sabermos ou entendermos. Não teremos, talvez nunca teremos explicação de algumas coisas, mas é aí aonde, com as nossas atitudes, nós demonstramos se de verdade essa fé que a gente diz termos é de verdade ou não. Porque falar que crê quando está tudo bem é fácil. Agora, andar em fé quando eu estou sendo contrariado, ou quando as coisas não vão tão bem assim, ou quando eu não consigo compreender o porquê de eu estar vivendo este momento, eu demonstro com as minhas atitudes que de verdade, agora nesse momento, olha, eu creio, e porque eu creio, eu continuo caminhando, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja, mesmo que eu penso que não exista uma saída, mas eu vou continuar. E nós vemos na palavra de Deus em muitos lugares, homens e mulheres de Deus que chacoalharam o mundo deles, porque eles tomaram a decisão de continuar acreditando apesar das circunstâncias. O problema que eu vejo é que muitas vezes, quando a gente chega nesses momentos que são determinantes, puxa, eu não estou vendo, eu não consigo enxergar uma saída,
e agora eu não tenho uma resposta. Por que é que Deus permitiu isso? Muitas vezes, nestes momentos, a gente faz o quê? A gente abre mão, a gente desiste, a gente joga para o alto, a gente duvida da soberania de Deus, a gente duvida de que Deus controla todas as coisas, e muitas vezes deixamos de viver coisas que iríamos viver, maravilhosas, porque desistimos no meio do caminho. Não permitimos que este paradoxo nos leve a escolhermos um estilo de vida errado. É isso que Salomão está nos ensinando, porque isso pode acontecer comigo e com você, diante de situações que parece que Deus perdeu o controle, então que nós não temos uma resposta. Por que é que Deus permitiu? Ele está me orientando e te orientando o seguinte: olha, não tome uma decisão errada, não tente ser um super justo ou um super sábio, não, entenda que tem coisas que não dependem de você, é isso que ele está dizendo, tem coisas que além é apesar, são os pensamentos de Deus, são os caminhos de Deus, tem coisas, não se cobre, tem coisa que não é por tua culpa, tem coisas que Deus faz, tem coisas que Deus permite, tem coisas que Deus está fazendo, que eu e você não vamos entender. Também ele diz, olha, se vivermos uma vida em pecado e abandonarmos a fé, é um outro estilo de vida que alguns decidem viver quando se deparam com um problema ou quando acontece algo que elas pensam, puxa, Deus me abandonou. Ele está dizendo, olha, não escolha nenhum e nem outro, não escolha nenhum e nem outro. E aí ele nos dá aqui uma chave, para terminarmos, ele nos dá uma chave de como vivermos uma vida equilibrada aqui nessa terra. Com tudo isso, com toda essa falta às vezes de entendimento, com todo esse mistério que a gente fica tentando desvendar, meu Deus, o que é que está acontecendo, o que o Senhor está fazendo? Gente, a gente está vivendo esse momento, essa pandemia, quando vai acabar? É gente perdendo emprego, é gente morrendo de fome, é uma confusão, e a gente, o que é que está, onde está Deus nessa história? E então, ele nos dá uma chave no versículo 18, ele diz o seguinte, olha, bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Então olha só, para que eu e você a gente saia ileso, para que a gente não fique preso em nenhuma destas coisas, o segredo aqui ele vai dizer para mim e para você, olha, eu e você precisamos temer a Deus. Se nós temermos a Deus, a gente sai ileso, a gente não vai se enroscar nestas coisas. O que é que ele está dizendo? Olha, se você se relacionar com Deus, temer a Deus, se você se relacionar com Deus, nenhuma destas armadilhas vão parar você. Se você se relacionar com Deus, quando algumas coisas que acontecerem e você não entendeu por que aconteceu, quando alguns problemas na vida chegarem e você ficar frustrado e questionar, Deus, mas por que é que isso aconteceu? Se você teme a Deus, se você se relaciona com Deus, você não vai jogar tudo para o alto, você não vai desistir de Deus. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, você vai sair ileso dessa, você não vai ficar preso nisso, isso não vai te matar. Ou o outro lado também, olha, se você temer a Deus de verdade, você não vai ser aquela pessoa que se acha o super sábio, que não precisa de Deus. Você pode ser muito inteligente, você pode ter uma grande empresa, você pode ser alguém de sucesso aos olhos dos homens, mas ele está dizendo, olha, se você teme a Deus, você está ileso. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte, olha, se você se relacionar com Deus, você não vai cair em nenhum destes problemas, você vai entender que a sua vida está nas mãos de Deus, que Deus é quem controla os teus passos, de que Deus é quem vai à sua frente, de que os teus olhos são limitados, os teus pensamentos são limitados, mas Ele conhece todas as coisas e Ele tem coisas maravilhosas preparadas para a sua vida. Ele tem pensamentos de paz, Ele tem prosperidade, Ele tem bênçãos para mim e para você, e é isso que Salomão está dizendo. Então olha, tema a Deus, se relacione com Deus, ande com Deus de verdade, e você vai ver que a sua vida vai bem, você vai ver que
que você vai chegar no fim, você vai chegar até o fim, você vai poder declarar: olha, eu guardei a fé, eu caminhei a minha caminhada, eu cheguei até aqui o fim. É isso que Salomão está tentando nos ensinar. Tem coisas que não entendemos, mas guarda a fé, continua olhando para o Senhor, e com certeza você vai viver aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.